Oi, minha linda! Seja muito bem-vinda à nossa aula prática. E nessa aula a gente vai aprender a fazer 2 shots da libido. Um para o dia e outro para a noite. Você vai aprender quais especiarias utilizar e também quais contraindicações. Então preste muita atenção na nossa aula. Bom, a gente vai aprender que existem 5 opções de extratos, especiarias, que você consegue fazer uma combinação e fazer um shot. O que significa shot, Gil? É você misturar essa combinação de especiarias que vêm de cascas, raízes, até mesmo de sementes. Você mistura a dose recomendada para você, coloca um pouquinho de líquido, que vai ser uma água e um meio ácido, e você toma em um único gole. Realmente, como o próprio nome diz, para tomar num shot, uma pequena quantidade de líquido em uma única só vez. Então a gente vai aprender o shot da libido do dia. Esse shot, ele é maravilhoso porque ele é um tônico e estimulante. Melhora a sua memória, melhora a sua disposição. Além disso, vai melhorar a sua libido. A gente vai utilizar 4 ingredientes para fazer esse shot. 2 desses ingredientes têm efeito hormonal e 2 desses ingredientes não têm efeito hormonal, ou seja, tem efeito afrodisíaco, ele tem efeito tônico e estimulante, porém ele não mexe nos seus hormônios, certo? O primeiro ingrediente que a gente vai estar utilizando é escolher um meio ácido. Você pode escolher 2 opções, que é o vinagre. Eu gosto muito de utilizar o vinagre de maçã. Preste sempre atenção na acidez do vinagre. Tem que ser uma acidez menor que 5%. Esse aqui que eu estou utilizando é 4%, então é ótima essa acidez. E você pode substituir por limão. Aí o limão pode ser qualquer espécie. Estou utilizando aqui limão Tahiti, pode substituir pelo siciliano, limão cravo, que é o limão comum, o limão galego, qualquer espécie de limão. E por que eu estou utilizando meio ácido? Porque o nosso organismo tem uma tendência a ter um sangue mais ácido, certo? O nosso sangue, ele precisa estar entre 7,35 e 7,45, que é uma neutralidade excelente. Cada órgão, cada parte do nosso corpo tem uma acidez, mas o nosso sangue precisa estar por volta de 7,35 a no máximo 7,45. Pelo estilo de vida, consumir glúten, consumir leite, dormir tarde, ter um estilo de vida estressante, isso deixa o nosso sangue muito ácido. Ele desce ali para 7,20, 7,25, que parece pouco, mas já causa danos muito ruins para o nosso organismo, como por exemplo a dificuldade de eliminação de toxinas, deixar o nosso sangue, o nosso corpo sem dor, por exemplo. Então a gente utiliza do meio ácido para estar alcalinizando o nosso sangue. Nem todo mundo precisa. Por exemplo, quem tem gastrite, úlcera, não consuma o vinagre e nem o limão. Você pode substituir esses 2 ingredientes por um suco de laranja ou até mesmo por um suco de abacaxi. Não vai ter a acidez para deixar o seu sangue mais alcalino, mas pelo menos vai mascarar o sabor dessas especiarias para estar utilizando no nosso shot. Então aqui eu vou colocar suco de meio limão, claro que isso vai depender do tamanho do seu limão também. Suco de meio limão já é o suficiente para a gente estar utilizando. Eu vou acrescentar um pouquinho de água, tá vendo que aqui deu mais ou menos um dedinho de suco de limão? Eu vou acrescentar no máximo 2 dedinhos de água. Eu não quero que fique muito diluído, mas eu também não quero que fique muito concentrado esse suco de limão. Perfeito. Essa é a quantidade de líquido que a gente vai adicionar. Agora a gente vai acrescentar as especiarias. Aqui eu trouxe 4 exemplos de colheres que provavelmente você tem ali no seu jogo de talher. Então perceba aqui comigo. A gente tem uma colher de sopa, que é essa mais grandona. Temos uma colher de sobremesa, que é essa segunda. Temos uma colher de chá e essa 4ª e última colher é a colher de cafezinho. Então perceba que há uma diferença bem grande entre uma colher de sopa e uma colher de cafezinho. É essa colher aqui que a gente vai estar utilizando. E uma orientação muito importante, certo? Melhor do que você exagerar na dose da sua especiaria, pensando, eu vou colocar mais para resolver mais rápido o meu problema, para ter um efeito mais rápido, não faça isso, porque para tudo há uma dose recomendada. E a dose recomendada para qualquer uma dessas especiarias
é meia colher de cafezinho, certo? Então é metade dessa colher de cafezinho é a dose recomendada. Não exagere, certo? Justamente pensando que você vai melhorar mais rápido ou vai ter um resultado mais intenso exagerando na dose ou tomando mais vezes ao dia. A recomendação é apenas uma vez ao dia e vai ser no seu período da manhã, certo? Você tem a opção de consumir antes do seu café da manhã, logo quando você acorda ou logo na sequência do seu café da manhã. O que a gente vai estar utilizando para fazer esse shot? A gente vai utilizar 4 especiarias, 2 com efeito afrodisíaco, que é a catuaba e a marapuama. Todas essas especiarias que são farinhas, você acha tranquilamente em loja de produtos naturais ali na sua cidade. Se não tiver na loja de produtos naturais, converse com o proprietário, ele com certeza vai conseguir achar com o revendedor. Caso realmente não encontre nem na cidade mais próxima, procure na internet em sites confiáveis, compre uma quantidade pequena, 30 gramas, 50 gramas, você vai utilizar por muito tempo e também vai ser interessante para você saber sentir se deu um efeito legal ou não no seu organismo, certo? E 2 dessas ervas têm efeito hormonal, que é o tríbulos e a maca peruana, certo? Quais são os efeitos da catuaba, por exemplo? A catuaba ela tem efeito de diminuir o seu estresse, fadiga, déficit de memória, então é muito bom para quem está tendo dificuldade de se concentrar. Sabe, você vai trabalhar, vai ver um livro, começa a ler aquela página, chega no final da página, você prestou atenção em tudo, menos do que você estava lendo. Tá tendo essa dificuldade de concentração? A catuaba vai ser maravilhosa para isso. Tem até aquela bebida que a gente já viu por aí, né, que é a catuaba brava, que tem ali uma mulher praticamente nua ali na frente. Não é esse tipo de catuaba. Vem da mesma planta, vem da mesma casca, certo? Só que os benefícios são diferentes. E ele é muito utilizado para impotência sexual. Quem que não pode utilizar a catuaba? Grávidas, mulheres que estão tentando engravidar, mulheres que estão amamentando, também mulheres que têm muita ansiedade, aquela ansiedade, sabe, ruim, que faz você ficar com taquicardia, coração bater muito rápido, hiperventilar. Se você é uma mulher muito ansiosa, não utilize catuaba. Além disso, problemas cardíacos e também glaucoma, tá? Glaucoma é a pressão alta no olho, então não pode utilizar quem tem esses problemas. Quanto que a gente vai estar utilizando? Meia colherinha de cafezinho de catuaba. Agora a gente vai adicionar a segunda especiaria, que é a marapuama, certo? A marapuama, ela também é um excitante do nosso sistema nervoso central, mas ela não faz todos aqueles efeitos ruins que a cafeína faz, que é tirar o seu sono, te deixar mais ansiosa, tá? Ela não afeta tanto assim o nosso sistema nervoso central. E ela é muito boa porque ela é um tônico, ela estimula também a sua libido. Além disso, ela diminui casos de depressão. E ela tem um efeito de bloquear a vasoconstrição. Quando ela bloqueia a vasoconstrição, ela estimula a circulação sanguínea. Quanto mais sangue é irrigado, principalmente para a sua região genital, mais sensível você fica, com mais sensibilidade, mais excitada e, consequentemente, mais líquido lubrificante você tem também, certo? Quem que não pode consumir a marapuama? Mulheres grávidas pensando em engravidar ou que estão amamentando, quem tem pressão alta e quem faz uso de benzodiazepínicos, certo? Quem já faz uso. Lembrando, ela é ótima para depressão, porém, se você faz uso de algum medicamento, eu não indico com que você consome, tá? Porque ele vai potencializar o medicamento. Então a gente também vai utilizar meia colher de cafezinho. Agora a gente vai adicionar os 2 outros ingredientes que têm efeito hormonal. O primeiro é o Tribulus terrestris. Talvez muitas de vocês já conheçam, já ouviu falar do Tribulus terrestris. Realmente ele é incrível para aumento da testosterona, aumenta a força, diminui gordura, aumenta a massa muscular. Além disso, ele ajuda na lubrificação e diminui nível de colesterol e também melhora o humor, certo? Quem que não pode consumir Tribulus terrestris? Quem tem pressão alta e problemas cardíacos. Faz uso de medicamento tanto para pressão como para problema cardíaco. A gente vai estar utilizando também meia colherinha de café de Tribulus terrestris. E o nosso quarto e último ingrediente é a maca peruana. Gente, eu sou apaixonada pela maca peruana por vários motivos. Ela também tem o efeito de aumentar
a testosterona. Além disso, ela ajuda muito na fertilidade. Se você está querendo engravidar ou conhece alguém, pode estar indicando a maca peruana, certo? Ela tem um efeito principalmente adaptógeno. O que quer dizer esse efeito adaptógeno? Tem aqueles dias que a gente está mais cansada, com preguiça. A maca peruana, ela aumenta a sua energia, aumenta a sua disposição. Não ao ponto de você ficar elétrica, ficar agitada, ficar falante, ficar agitada demais, mas ela vai deixar você equilibrada. E tem aqueles dias que a gente chega em casa, a gente quer fazer tudo, a gente chega ligado no 220, falando muito, fazendo muitas coisas, e a gente precisa diminuir a nossa energia para conseguir dormir, para ter uma noite de descanso. Então ela vai diminuir a sua agitação. Não a ponto que você fique cansada ou preguiçosa, mas a ponto que você fique equilibrada. Então esse é o efeito maravilhoso da maca peruana. Ele se adapta à situação de estresse ou agitação te deixando equilibrada, ou de cansaço e fadiga te deixando também equilibrada. Então a gente vai adicionar aqui meia colherinha de maca peruana. E o bacana da maca peruana é que ela tem poucas contraindicações. Por exemplo, ela ajuda também muito na imunidade, na fertilidade, na perda de memória. Então, tanto a catuaba como a maca peruana ajuda na memória, aumenta a sua libido, tem esse efeito adaptógeno e só quem está grávida ou está amamentando que não pode consumir. Então esse daqui, ó, fica um shot bem concentrado com 4 especiarias. Lembrando que você vai consumir em um único gole, certo? Ah, Gil, tem um gosto muito ruim, então deixa ali um copo de água do seu ladinho para depois que você tomar esse shot já consumir o copo de água. E você vai consumir no período da manhã. Ah, Gil, mas eu vou ter relação com meu esposo só à noite. Não importa, você vai consumir no período da manhã, ele vai agindo durante o seu dia, melhora a sua memória, a sua disposição, deixa a sua energia bem alta, vai aumentando sua libido aos poucos ao longo do dia, certo? E você consome antes do seu café da manhã ou após o café da manhã, certo? Quantas vezes na semana você vai consumir? Pelo menos 3 vezes na semana. O interessante é você intercalar com outros shots. No meu acompanhamento eu passo várias outras opções de shots, como shots para detoxificar, eliminar toxinas, baixar peso, shot para aumentar a imunidade, shot para aumentar a energia, só shot para memória, para se manter bastante focada, shot para diminuir a glicose, shot para te dar mais saciedade. Então temos várias opções de shots que você pode ir utilizando concomitantemente, você vai utilizando esse shot aqui da libido, certo? Esse é o da libido dia. Agora eu vou ensinar o shot da libido noite, que a gente vai utilizar um desses ingredientes, que é a maca peruana, e o outro é a pifáfia, também conhecido como ginseng brasileiro, certo? E o bacana desses 2 shots é que você vai consumir, dessas 2 especiarias, perdão, esse shot você vai consumir no período noturno. Então, tem aqueles dias que você já sabe que vai ter relação com o seu parceiro, ou se aconteceu da última hora, seu marido te convidou para sair, para vocês passarem um final de semana em algum local, sair, dar uma voltinha e vai ter depois. Então, você faz esse shot antes de sair para o seu encontro, tá? Tanto a maca peruana, como vocês já sabem, tem esse efeito adaptógeno e a pifáfia também tem. Então, se você está muito cansada, ela te dá energia. Se você está com muita energia, muito estressada, ela diminui, te deixando equilibrada. Então, ambas têm efeito adaptógeno. Além disso, ela tem o efeito de estimular a sua libido e não tem efeito hormonal. Então, essas 2 especiarias não têm efeito hormonal. Então, aqui, como eu utilizei o limão na nossa primeira receita, eu vou adicionar agora o vinagre para fazer o nosso segundo shot. Vai ser aproximadamente 1 colher de sopa de vinagre. Por que eu estou utilizando vinagre? Ele também tem efeito de aumentar o seu pH, certo? É até engraçado pensar, porque ele é ácido, o limão e o vinagre são ácidos, como que ele vai aumentar o seu pH? É realmente dessa forma que funciona o nosso organismo. Quando a gente consome, por exemplo, leite de vaca e derivados, que a gente ouviu falar muito de outros profissionais que é para alcalinizar, ele acaba fazendo o contrário. Leite de vaca e derivados acidifica o sangue. Quanto mais ácido for o nosso sangue, mais dor nas articulações, mais problemas de saúde nós temos. Mas quanto mais alcalino, mais básico for o nosso sangue, mais neutro, menos dor, menos problemas de saúde nós temos.
E o vinagre, ele é muito bacana, certo? Ele ajuda a nutrir as bactérias boas do nosso intestino, então ele regulariza as bactérias boas. Algumas pessoas acabam tendo um pouco de gases e desconforto quando consomem limão, estufamento, distensão abdominal. Então, se você está tendo isso, substitua pelo vinagre ou faça, fique intercalando. Um dia consome limão, outro dia consome vinagre também para não enjoar. E a quantidade de especiarias que a gente vai estar utilizando, tanto da maca como da pifáfia, também é meia colher de cafezinho. Então, meia colher de maca peruana e meia colher de pifáfia ou ginseng brasileiro, também aqui nessa quantidade do shot, e adicionar um pouquinho de água para deixar ele mais diluído. Quem que não pode consumir a pifáfia? Mulheres que estão grávidas, estão amamentando e também pessoas que têm asma, que é a dificuldade de respirar. Esse shot aqui, diferente do shot do dia, esse aqui você vai consumir no período da noite. Então, se você chega em casa, está muito cansada, está muito exausta, consome esse shot aqui. Lembrando que ele tem 2 adaptógenos, tanto a maca como a pifáfia, que se você estiver muito agitada, muito elétrica, ele te equilibra. Se você estiver muito cansada, com muita preguiça, ele também te equilibra. E ambos têm efeito afrodisíaco, ambos têm efeito de tônico e estimular a sua libido, certo? Tenho certeza, minha linda, que você incluindo esses 2 shots, certo? Se você consome no período do dia, não consuma no período da noite. Se você consome no período da noite, não consome no período do dia. E você vai intercalando com outros shots. Shot detox, shot para imunidade, shot anti-inflamatório, shot para eliminar glicose. Então tem várias opções de shot para gastrite, que no nosso acompanhamento nós ensinamos as nossas pacientes qual que é o melhor shot, como que você vai fazer essa combinação, qual que pode, qual que não pode, e fique muito atenta às contraindicações. Se você possui alguma contraindicação, por exemplo, você tem glaucoma, então você não pode consumir a catuaba. Tire a catuaba, certo? Não consuma esse ingrediente. Você pode adicionar a pifáfia, né, que ela tem poucas contraindicações. Vamos dizer que você não tem asma, adicione a pifáfia nesse shot. Você pode fazer essas substituições, certo? Mas se você tem alguma contraindicação a algum desses ingredientes, não corra o risco, não coloque a sua saúde em risco em consumir, porque tem várias outras opções que a gente pode estar utilizando sem comprometer a sua saúde. Certo, minhas lindas? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Beijo, te vejo na próxima aula.